pauta é número 37 aqui no Cantinho Botafoguense, meus amigos. E hoje o tema trazido para a gente discutir é seleção com Botafogo. Afinal de contas, meus camaradas, faltam pouco mais de 7 dias para o início de mais uma Copa do Mundo e nós vamos aqui, claro, fazer sempre uma relação. Afinal de contas, o Botafogo é o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Eu confesso para vocês, aqueles que acompanham aqui o Cantinho Botafoguense, sabem que eu não sou um cara que tenho muito apreço a essa competição. Obviamente, reconheço que é a maior de todas no futebol, mas eu acompanho, até por amor ao futebol, mas confesso para vocês que eu tenho mais vontade quando chego nas fases finais. E, obviamente, nunca foi, né? Não era assim sempre. Eu, quando criança, gostava demais. Até porque o futebol era moderno, é saudosismo, é coisa de velho? Sim, pode até ser. Mas eu tinha muito mais carinho, muito mais respeito pelos jogadores da época, pela competição. Hoje em dia é muito mais marketing do que propriamente bola. Não por menos, a própria seleção brasileira nessa temporada, né, foi convocada por marketing, mas é um outro assunto. O que eu quero trazer para a gente debater, claro, é que quando a gente fala em Copa do Mundo, Botafogo, Copa, seleção, a gente vem, claro, na memória, sem pensar muito, fala em Carvalho Leite, fala em Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Jairzinho, Amarildo, mais recentemente Bebeto, Gonçalves, 2014, o injustiçado Jefferson. Agora, meus camaradas, tem um caso em específico, e eu lembro muito bem porque eu ainda era uma criança, tinha 7 para 8 anos, morava no Rio ainda, e teve uma Copa em específico que um jogador botafoguense, e eu lembro muito, cara, chamou não só a minha atenção, e eu ficava felicíssimo quando via qualquer coisa dele. E, claro, ele não só chamou a atenção dos botafoguenses, mas chamou também a atenção do mundo inteiro. Foi esse camarada aqui, ó, que certamente todo botafoguense guarda grandes lembranças de Josimar Higino Pereira, cria do Glorioso, né? Jogou no Botafogo, se eu não estiver enganado, de 81 até 89, quando foi campeão, né? Ajudou o clube a sair daquele jejum. Josimar, que em 86, na Copa de 86, acabou sendo a grande e maior história daquela Copa do Mundo aqui, ó. Quem não se lembra desse momento aqui, as comemorações dos 2 gols desse camarada naquela Copa, que foi surpreendente desde o seu início. Aliás, cara, só para quem não viveu ou quem não sabe exatamente da história, o Josimar não estaria na Copa. Os laterais direitos da época, convocados pelo Tele Santana, eram o Leandro, cracaço do Flamengo, e o Edson, lateral do Corinthians. Mas o Leandro foi cortado, né, dias antes da estreia, na concentração da seleção, se eu não estiver enganado, em Belo Horizonte. Ele foi para uma farrinha com o Renato Gaúcho, não respeitou os horários e as diretrizes, né, ordenadas pelo Tele, e foi cortado. E o Renato, em solidariedade, também pediu a conta e os 2 jogadores não foram para a Copa. O que restou ao Tele? Só tinha o Edson, de lateral direito, convocado. E ele se viu obrigado a decidir, assim, de supetão, um outro nome. E, na verdade, dizem, ele não tinha um terceiro nome certo na ideia. Acabou que ele olhou para o Botafogo, o Josimar tinha uma estabilidade, era um lateral muito ok, muito razoável, era forte demais, e ele, sem muitas opções, o Tele, ele acabou levando o Josimar, que fique de destaque, nas 2 primeiras partidas da Copa, as regras eram outras, né? O Josimar sequer ficou no banco de reservas, até que, no segundo jogo, contra a Argélia, o Edson se machucou e não mais jogou na Copa. Quis o destino que o Tele acabasse sendo obrigado a escalar o Josimar na 3ª partida da fase de grupos, né, contra a Irlanda do Norte. Quis o destino também que naquele jogo o Josimar atuou bem pra caramba e marcou um golaço. E aí, meus camaradas, Brasil classificado para as oitavas, nós pegamos a Polônia e de novo vencemos, e de novo com outro golaço de Josimar, que ali, meus amigos, ó, o cara que chegou, entrou na Copa de 86, né, como um completo desconhecido internacional, e saiu, né, foi convocado de última hora, e acabou saindo de lá eleito não só
o melhor lateral direito do Mundial, mas também, certamente, um dos grandes personagens daquela Copa, cara. Josimar. E eu lembro, cara, porque falava-se do Josimar, falava-se do Botafogo, um clube que vivia, à época, aquele jejum de 21 anos, e o seu lateral direito destruindo na Copa de surpresa, sem ninguém imaginar, cara. Foi, para mim, um grande exemplo de Botafogo na Copa, Botafogo, né, na seleção brasileira, nessa disputa, cara. Respeitando, claro, todos os outros citados, craques eternos, mas essa história do Josimar, para mim, ela é diferenciada. Quero saber se você concorda, se você discorda, se você lembra outros casos de jogadores botafoguenses, claro, né, falando apenas em Copa do Mundo, que também tiveram esse destaque tão curioso. E a gente se vê, obviamente, no próximo A Pauta É aqui no Cantinho Botafoguense. Saudações alvinegras.